Fala galerinha, tudo bem? Hoje mais uma aula e a aula hoje é de trovadorismo, contexto histórico, fechou? Vamos lá, a gente não vai entrar tanto nas cantigas, a gente vai ficar só no contexto histórico de como surgiu a escola literária, beleza? Então vamos lá, o trovadorismo ele acontece na Idade Média, tá? Ali entre o século XII e o século XIV, e ele vai começar a surgir no sul da França, em Portugal e na Espanha, tá? Nas regiões mais afastadas das centrais. Então ele vai começar ali, né, no que a gente chama aqui de interior. Ele vai começar no interior dessas regiões, tá bom? E neste período havia acontecendo muitas coisas, né, nessas cidades. Estavam acontecendo diversas evoluções, diversas revoluções. Então a gente tinha acabado ali de ter Portugal consolidado como um país. Até então ele não era um país. Então Portugal é considerado um país. Acontece também a reconquista da Península Ibérica. O galego-português ele começa a tanger sua forma escrita, então as pessoas começam a escrever em galego-português, tá? Nós estamos vivendo ali o feudalismo, tá? A gente vai ver isso na aula de história. Então, naquele momento, o regime, né, que regia ali as regiões era o feudalismo. E aí a gente tem ainda, né, nessa época, o teocentrismo muito forte. Ou seja, naquela época, ainda vivíamos aquela história de Deus no centro de tudo, tá bom? Então a gente vivia aí esse teocentrismo muito forte. Nós vamos perceber que com o passar do tempo, esse teocentrismo ele cai um pouco e dá razão ao humanismo, tá? E dá aí espaço para começarmos outra escola literária. Mas, por enquanto, nós ficamos aí nesse teocentrismo. E também era uma época de cruzadas, então tinha essa época aí dessas batalhas aí santas, tá? Então a gente vivia isso aí. E aí nós tínhamos uma pirâmide social. Falando aí de um regime feudalista, nós tínhamos uma pirâmide social, que acho que a gente já ouviu falar. Nós temos aí, na base dessa pirâmide, os servos e trabalhadores, tá? Um pouquinho acima deles, a baixa nobreza, beleza? Aí, acima da baixa nobreza, a alta nobreza, o alto clero, beleza? Em cima disso, acima de tudo, o rei. Então, nós vivíamos aí essa pirâmide social na época. E aí, isso que era o contexto histórico da época, era isso que estava acontecendo, era essa bagunça toda aí nas regiões que dão espaço à literatura, que começa a surgir o trovadorismo. Ainda naquela época, né, a gente tá falando de arte, a gente tá falando de tudo isso, mas não para os servos, tá? Nós estamos falando aí da corte, tudo isso era pra corte, era pro reino, né? Os servos não tinham esse acesso. Talvez até tinha, mas nós não temos, né, nenhum arquivo que comprove isso. Mas nós estamos falando aí de uma coisa feita para a nobreza, feita para o rei, feita para, né, a alta nobreza, o alto clero. Além de tudo isso, nós também estamos aí na expansão marítima. Então, as pessoas saindo, né, para o desenvolvimento náutico, saindo para conhecer outros países naquela época, né, pelos barcos. Então, saindo aí a navegar. E a gente tem uma viagem muito conhecida que vai dar espaço a uma das maiores obras literárias do mundo, que é a viagem de Vasco da Gama às Índias. Então, essa história, essa viagem de Vasco da Gama às Índias nos dá aí os escritos de Os Lusíadas, de Luís Vaz de Camões. Então, por essa expansão marítima, é por tudo isso estar acontecendo que nós recebemos aí este grande presente de Luís Vaz de Camões, que é escrever aí sobre a viagem de Vasco da Gama às Índias, tá? Foi por esta viagem aí que ele passou grandes aventuras no mar, como nos relata aí Luís Vaz de Camões no seu livro, tá? Nós temos também a fundação da Universidade de Coimbra, então veja só, primeira universidade ali da época, nós temos aí, ela existe até os dias de hoje. Também vivíamos, né, um tempo de surtos e epidemias, o que fazia com que as pessoas morressem mais cedo. Então, a gente também, nessa época, vai ter toda essa história, né, de pessoas morrendo muito jovens. Até aí, o realismo, até o modernismo, nós temos aí um pouco das pessoas morrendo muito jovens, tá bom? E nós temos o renascimento comercial, tá? A expansão do comércio. Então, a gente começa aí com o comércio se expandindo. Naquela época, óbvio que a moeda não era a mesma dos dias de hoje, tá? Mas nós temos aí esse comércio ganhando espaço, beleza? Bom,
Isso foi trovadorismo, né? O contexto histórico em que ele acontece. Vocês viram que tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, tá? E aí, pro entretenimento, né? Da corte, o entretenimento ali das pessoas de alto calão, nós temos a arte começando. Então, a primeira manifestação literária que acontece é o trovadorismo. O trovadorismo, gente, ele é uma escola lírica, tá? Então, ela é uma escola que vai começar a base aí das cantigas. Então, os trovadores, eles irão fazer cantigas, tá bom? E aí nós temos também uma classificação das pessoas que escrevem essas cantigas, tá? Eu vou deixar passando aqui do lado, eu vou escrever essa classificação, tá? Então nós temos aí alguns tipos de compositores, as pessoas que vão escrever, né, essas cantigas, os compositores desses poemas, essas poesias, tá? Então nós temos por primeiro o trovador, tá? O trovador, ele é cantor, compositor, instrumentista. Ele pertencia à nobreza e, como ele tinha aí uma capacidade cultural muito grande, ele escrevia umas coisas mais elaboradas. Por quê? Porque ele era da nobreza, ele tinha acesso aos estudos, ele tinha acesso a tudo isso e conseguia, né, compor uma poesia mais trabalhada. Muitas dessas poesias vão ser de amor. A gente depois vai ver aí, né, a classificação das cantigas. E eles escreviam aí umas cantigas mais elaboradas por serem, né, da nobreza, beleza? E nós temos também o segrel. Então, trovador, agora o segrel. Ele é um fidalgo, tá? Então, ele é inferior à nobreza, mas não deixa de ser. Ou seja, ele é um nobre em decadência, podemos dizer assim. Ele também era cantor e compositor, tá? Geralmente, era uma pessoa que ele, né, perdia muita coisa, então ele via aí como um andarilho. Andarilho que eu tô falando de mendigo? Não, eu tô falando de uma pessoa que andava mesmo pelas ruas cantando, né, as suas cantigas em busca de ganhar dinheiro. Ele vivia desse trabalho, tá? Então ele vivia de compor as cantigas, as poesias e cantá-las pelas ruas ali da região tal qual ele vivia, beleza? Depois do segrel, nós temos o jogral, tá? O jogral, ele é de origem popular e ele tem parca cultura, ou seja, a cultura dele é um pouco inferior às outras duas. Isso não quer dizer que ele não tinha, ele tinha cultura, todos nós temos cultura, mas era um pouquinho inferior, né, ao que eles consideravam na época do jogral e a do trovador, beleza? Desculpa, do segrel e a do trovador, tá? Então o jogral, ele era bailarino e ele servia aos senhores feudais para distrair a corte ou o exército. Então vamos lá. Ele distraía os outros, ele usava das danças para distrair, né? Para fazer ali um momento de distração entre a corte e o exército. Então ele pode ser conhecido também como o nosso bobo da corte. Então, o jogral, ele é aí o nosso bobo da corte, uma pessoa que usava do seu dom para distrair mesmo o pessoal ali que vivia naquele clima tão sério que era a nobreza, beleza? Aí depois do jogral nós temos o menestrel, tá? O menestrel, ele é de origem popular e ele só limitava-se a apresentar as cantigas, ou seja, ele não escrevia as cantigas, ele apenas as apresentava. Esse é o menestrel. A gente vai ver bem pouquinho dos menestréis, tá? A gente vai focar ali no trovador, mas só passando para vocês mesmo todos os tipos de compositores. Nós temos aí este cara que apenas limitava-se a passar para as pessoas as cantigas que outros escreveram, beleza? E ele apresentava isso normalmente nos castelos. Depois disso, nós temos a soldadeira, tá? Única mulher que vai participar aí. A gente tá falando aí de séculos antigos, né? Séculos atrás do nosso. Então, a mulher, ela ainda não tinha tanto espaço na sociedade. Por isso que nós não temos tanta presença feminina na literatura. Porque a mulher, naquele momento, né? Até aí o realismo, que a gente vai dando espaço à mulher, mas até então a mulher, ela ficava aí como escondida mesmo dentro do texto, participando ali só na parte de muitas vezes de ajudar a escrever, mas ela não tinha um grande nome nos textos, tá bom? A soldadeira era a moça que acompanhava os artistas. Como assim? Ela dançava, ela cantava, ela era, sei lá, bailarina, a pessoa que iria apresentar tudo aquilo, tá? Também é uma forma de arte, né? Vale lembrar que a dança, que o teatro, que tudo isso é uma forma de arte. Então a soldadeira, ela limitava-se a isso, ela não tinha voz ativa na época, mas ela dançava e participava aí, né?
mostrando mesmo como poderiam expressar aquelas cantigas por outros meios, se não pela fala, tá bom? Então esses são os tipos de compositores que nós tínhamos no trovadorismo. Lembrando que trovadorismo, ela é uma escola literária lírica que ela vai apelar para a música, tá? Então naquela época ainda não tínhamos, né, as narrativas ou os romances, né, os livros enormes. Nós tínhamos aí as poesias, tá? Que vão ser cantadas. Isso a gente vai chamar aí de cantigas. Então nós tínhamos aí as cantigas da época. O trovadorismo é uma escola formada por cantigas, tá bom? E aí, um conjunto de cantigas nós vamos chamar de cancioneiros. Ou seja, um conjunto de cantigas que fale sobre a mesma coisa, nós iremos denominá-las de cancioneiros. E nós temos aí alguns cancioneiros famosos na nossa realidade, famosos ali naquela época, tá bom? Nós temos o cancioneiro da Ajuda, o cancioneiro da Vaticana, cancioneiro da Biblioteca Nacional de Lisboa e o cancioneiro da Virgem Maria. Vocês viram que Vaticana, Virgem Maria, tudo muito teocêntrico naquela época. Ainda não tínhamos aí a Reforma Protestante, então só existia a Igreja Católica, tá? Por isso esses nomes aí mais voltados para a cultura católica. Então, naquela época, as cantigas eram muito dirigidas a Deus, à Virgem Maria, né? Por isso que nós temos aí estes conjuntos que recebem estes nomes. O cancioneiro da Biblioteca Nacional de Lisboa permanece lá até os dias de hoje. Então, se um dia você for visitar Lisboa, querer conhecer aí esse cancioneiro, ele ainda está lá para vista, né? Uma coisa escrita ali no século XII, tá bom? E aí nós temos as cantigas, tá? Nós vamos classificar as cantigas em 4 tipos. Cada uma vai falar sobre uma coisa diferente, isso a gente vai ver na próxima aula. Mas nós temos a cantiga de amigo, a cantiga de amor, a cantiga de escárnio e a cantiga de maldizer, tá? Esses são os 4 principais tipos de cantigas. Nós iremos ver, né, todas elas na próxima aula, que eu vou falar um pouquinho e vou relacioná-las com os dias atuais. Beleza? Esses são os 4 tipos de cantigas que vão dar aí, o nome da época, que vão dar aí, né, o sucesso do trovadorismo na época. E aí nós temos alguns representantes. A gente vai perceber que os representantes todos são bispos. Então todos são da Igreja Católica, todos aí puxam mais para esse lado da igreja, tá bom? Então os principais representantes: Dom Afonso, tá? Dom Afonso V, beleza? Dom Diniz e Dom Duarte. Esses são os 3 bispos que vão fazer os principais cancioneiros da época, que vão escrever os principais cancioneiros do trovadorismo, que é o que nos dá estes documentos até os dias de hoje da literatura, de onde ela começou. Lembrando que, tô falando de literatura, né, trovadoresca, porque é quando a gente tem arquivos, quando nós temos documentos que comprovam que ela começou. Isso não significa que antes nós não tínhamos literatura, tá? A literatura é existente, né, como eu já tratei dos gêneros literários, desde os primórdios da humanidade. Então nós temos ainda até hoje, mas ela começa ali desde os primórdios da humanidade, beleza? A aula de hoje é isso. Eu só dei aí falei sobre o contexto histórico da época, dei aí uma explanada sobre o que são as cantigas, o que são os cancioneiros, falei um pouco sobre os principais representantes. Próxima aula a gente vai falar das cantigas uma a uma, explicar o que é e relacionar isso com os dias atuais, beleza? Um grande beijo, até a próxima aula.